Eu quero falar alguma coisa acerca dos nossos problemas, porque infelizmente o problema é algo que nós nascemos com ele e vamos morrer com eles. Só no céu é que nós não teremos problema algum, ok? Se vocês quiserem abrir a palavra aí, é o texto de Gênesis, de 21, Gênesis capítulo 21, de 8 até 18. Diz assim o texto: Isaque, que era filho de Abraão com a Sara, cresceu e foi desmamado. Nesse dia em que o menino foi desmamado, deu a Abraão um grande banquete. Vendo Sara que o filho de Agar, Ismael, a egípcia, o qual ela dera à luz a Abraão, caçoava de Isaque, disse a Abraão: rejeita essa escrava e seu filho, porque o filho dessa escrava não será herdeiro com Isaque meu filho. Pareceu isto muito penoso aos olhos de Abraão, por causa do seu filho. Disse, porém, Deus a Abraão: não te pareça isso mal por causa do moço e por causa da tua serva. Atende a Sara em tudo o que ela te disser, porque por Isaque será chamada a tua descendência, mas também do filho da serva farei uma grande nação, por ser ele teu descendente. Levantou-se, pois, Abraão de madrugada, tomou o pão e um odre de água, pô-los às costas de Agar, deu-lhe o menino e a despediu. Ela saiu andando errante pelo deserto de Berseba. Tendo-se acabado a água do odre, colocou ela o menino debaixo de um dos arbustos, e afastando-se foi sentar-se de fronte, à distância de um tiro de arco, porque dizia: assim não verei morrer o menino. E sentando-se em frente dele, levantou a voz e chorou. Deus, porém, ouviu a voz do menino, e o anjo de Deus chamou do céu a Agar e lhe disse: que tens, Agar? Não temas, porque Deus ouviu a voz do menino, daí onde ele está. Ergue-te, levanta o rapaz, segura-o pela mão, porque eu farei dele um grande povo. Amém? Irmãos, este texto conta que Isaque foi desmamado, possivelmente com 2 ou 3 anos, que era o tempo, naqueles dias que se desmamava uma criança, e houve uma grande festa, houve muita alegria para a família de Abraão por causa desse acontecimento. Só que no meio daquela festa tinha alguém que parecia que não estava dando o devido valor àquele momento de tanta alegria, dando o seu devido valor àqueles valores daquela família que se alegravam porque um filho tinha nascido, estava crescendo e agora estava sendo desmamado. O texto que nós lemos aqui diz que Ismael começou a caçoar do seu irmão. Ismael caçou do seu irmão por algum motivo que a Bíblia não conta. Talvez um ciúme do irmão. Ismael era mais velho, nessa época estava com 12, 13 ou 14 anos, por aí, e é normal às vezes, um filho, quando nasce um irmãozinho pequeno, toda uma atenção voltada para o recém-nascido, às vezes é natural acontecer um ciúme. Talvez pudesse ser esse problema. E aí ele não valorizou aquele momento, e caçoou o irmão.
E o pior de tudo é que parece que ele não se deu conta de que alguém poderia ver. Ele achou que ninguém fosse descobrir aquele momento onde ele estava ali caçoando do irmãozinho dele. Na vida, irmãos, há sempre pessoas assim. Na vida existem pessoas que às vezes estão descontentes com alguma coisa no seu dia a dia, na sua vida, seja dentro da sua casa, seja no seu emprego, seja na rua, seja no meio dos seus amigos, está sempre descontente com alguma coisa, ou então, às vezes também se achando muito inteligente, se achando que são os tais que estudam, ou acham que conhecem alguma coisa a mais, e aí às vezes começa a caçoar na vida, brincando com valores morais, valores espirituais que Deus deixou estabelecido para um viver digno, um viver sadio. Pessoas brincam. O que essas pessoas não sabem, quando elas agem dessa forma, é que tudo que o homem semear, isso também ceifará. Diz lá Paulo em Gálatas 6, no versículo 7. Irmãos, plantar e colher é uma lei da vida. O que você planta, um agricultor, se hoje ele planta uma semente de um produto qualquer, ele vai colher, porque ele plantou. Nós somos assim também. Aquilo que nós vivemos no nosso dia, aquilo que nós fazemos no nosso dia, a nossa maneira de nos comportarmos no nosso dia, nos relacionarmos, um dia nós vamos também colher. Se você está plantando contenda, o que você pode colher mais à frente? Se você planta amor, o que você vai colher mais à frente? Isso é uma lei da vida. A vida, irmãos, poderia ser uma grande festa para nós. Essa festa, bom sentido, a vida poderia ser de muita alegria para as nossas vidas. Só que as pessoas estão brincando, achando que os problemas não acontecem. As pessoas vão levando a vida achando que esse momento presente é o momento que está sempre vivendo, e não é. O presente passa, o futuro vem, e o que nós estamos fazendo hoje, lá na frente, nós vamos colher. Irmãos, quantas pessoas estão aí como Ismael? Jovens, adolescentes, o que você anda fazendo? A Bíblia diz que Sara, a mãe de Isaac, viu o irmão caçoando, e a Bíblia diz que ela não gostou. Talvez você esteja tendo atitudes, fazendo coisas às escondidas, achando que ninguém vai ficar sabendo de nada, que ninguém vai ver.
seu pai não vai ver, sua mãe não vai ver, amigos próximos de você não vai ver, porque pode ser que ele vá te dedurar, né? Falar para alguém. Talvez você esteja fazendo alguma coisa que seu esposo ou sua esposa não esteja vendo, ou até mesmo a igreja, pensando que tudo que você está fazendo, que ninguém nunca vai descobrir. Afinal de contas, o que é uma caçoada? O que é uma caçoada? Uma brincadeirinha, uma atitude de desconsideração, que foi o caso ali, fazer pouco caso do irmão. O que é isso? Uma besteira, né? O que é uma caçoada? O que é uma simples tragadinha num cigarro, para poder conhecer, saber como é que é? Besteira, uma simples, só uma tragadinha, depois eu jogo fora e acabou. O que é um simples cheirinho naquele pozinho, meio da turma, dos colegas, aparece lá um pozinho, uma maconha, um baseado, como se fala. Vou experimentar, é simples, eu não vou entrar nisso. O que é um simples golinho, um copinho de cerveja? Coisa tão boba, isso não vai me contaminar. Tão pequeno. O que é um simples flertinho em relação ao sexo oposto? Você casado, conhece um homem ou uma mulher, acha interessante, e fica às vezes ali alimentando conversinha, batendo papo, flertando. Isso é besteira. São essas caçoadas. Qual é a área da sua vida que você anda brincando, que você anda caçoando? Qual é a área? Eu estou aqui para relacionar 1001 problemas, mas uma coisa eu sei, todos nós temos problemas, e não poucas as vezes brincamos com ele. Sabe, irmãos, Deus nos deu liberdade. Deus nos deu uma liberdade e nós podemos transformar essa liberdade que Ele nos deu numa grande tragédia. Nós somos livres. Um dia a gente estava até conversando. Por que às vezes nas chamadas denominações as pessoas são tão assíduas em tudo? E a igreja, temos a visão da igreja, e as pessoas não têm uma assiduidade. Às vezes fazem, se comportam da maneira que querem. Parece que a liberdade que nós entendemos ter está nos causando problema, porque ela poderá te causar problema. Irmãos, alguém pode me oferecer um cigarro. Eu tenho toda a liberdade de tomar esse cigarro e dar uma tragada, de fumar. Eu poderei me engasgar, poderei tossir, poderia até me asfixiar. Tudo isso pode acontecer. Por quê? Porque o meu pulmão não foi feito para isso. Ele não foi criado para eu injetar fumaça dentro dele. O meu pulmão foi feito para eu absorver ar impuro. Porque até esse ar poluído que nós respiramos no nosso dia a dia, ele nos causa problema. Eu, há uns anos atrás, frequentei por muito tempo aqui o Instituto Médico Legal assistindo necrópsias, porque eu tinha um problema que eu não podia ver sangue, não podia ver pessoas se estribuchando, algum problema, aquilo ali me dava um pavor, eu sumia.
Uma vez, quando eu morava lá em Cariacica, nós saímos, eu e mais três amigas, nossa, lá fomos pegar genipapo no alto de um morro. Chegamos lá, tiramos genipapo, enchemos a cesta, ficamos batendo papo e comendo genipapo. De repente uma menina começou a se estribuchar no chão, aquele ataque que dá, epilepsia, espumando, botando o genipapo para fora. Quando eu vi aquilo, eu desci o morro, eu não sei nem como é que eu cheguei em casa, larguei as três para trás. E a família e elas ficaram com raiva de mim por muitos anos. Então eu não podia continuar vivendo dessa forma. E aí eu fui assistir necrópsia. E um dia, nas várias necrópsias que eu vi, a gente pegava pulmão de fumante. Aqui dali você pegava, parecia uma cortiça, parecia um isopor queimado do sol, você pega assim e vai se esfarelando. Então, irmãos, depois de passar um tempo fumando, eu descubro que estou com câncer, estou condenado à morte. E aí, se bobear, ainda vou acusar Deus, dizendo que Ele é o responsável por aquilo. Vou culpar a Deus. Ó Deus, por que eu estou com esse câncer? Deus tem culpa disso? Não. Deus não castiga ninguém. O ser humano, ele recebe sozinho as consequências das suas atitudes. Se eu fumasse, um dia eu tivesse um câncer do pulmão, ninguém seria culpado. Nem quem me ofereceu o primeiro cigarro. A culpa seria exclusivamente minha. Porque eu sou livre para aceitar ou não aceitar. E é por isso que é importante nós conhecermos a palavra de Deus. Porque ela é o divisor do que é certo e do que é errado, do que é bênção, do que é maldição, do que te proporciona vida e morte. É a Bíblia. Irmãos, Deus estabeleceu princípios preservadores da vida e nós temos que respeitar. Não se pode brincar com essas coisas. E Ismael, ao caçoar de Isaac, talvez ele pensasse que nunca ninguém fosse ver. Mas Sara viu, e por consequência, o que aconteceu naquele ato dele caçoar o irmão? Aquilo criou uma revolta no coração da mãe de ver o filho sendo caçoado. E o que fez? O rejeitou. Ismael teve que sair de casa. E não só ele, a mãe dele também. O texto de 21, Gênesis 21, no versículo 14, diz assim, levantou-se, pois, Abraão de madrugada, tomou pão e um odre de água, pô-los às costas de Agar, deu-lhe o menino e a despediu. Ela saiu andando errante pelo deserto de Berseba. Irmãos, imagina o coração de Abraão. Olha as consequências dos nossos atos. Aquilo que começou com uma grande festa, acaba para ele com uma tragédia. Por quê? Pelo ato consequente daquele filho. Assim somos nós. Quantas vezes a gente tem problemas e que não são nem às vezes por causa da gente mesmo, mas por causa de alguém que nós amamos. Imagina o coração de um pai que tem um filho nas drogas. Imagina. Irmãos, talvez você pense assim, ninguém vai ver isso, mas uma coisa é certa, Deus está vendo. Deus vê tudo. Nada é oculto aos olhos de Deus. Nós vamos agora, daqui a 2 semanas, a um retiro, onde tem 2 piscinas maravilhosas nos esperando para o momento de lazer. E dentro de uma piscina não é lugar de ninguém fazer xixi. Mas o problema é que às vezes tem pessoas que sabem disso,
mas desrespeita uma ordem e faz. Outro dia eu estava lá no sítio do Nilson. De vez em quando eu vou para lá no final de semana, eu gosto muito de andar na piscina tarde da noite, porque é onde a água está quentinha. Eu sou inimigo de água fria e de sol na careca, porque tosta. E eu dentro daquela piscina ali, quando eu entrei, estava eu sozinho, porque eles estavam lá em cima, batendo papo na cozinha. Aquilo me deu uma vontade, você sabe que a gente passa na água, né? É entrar na água para dar vontade. Aquilo deu uma vontade, no escuro, ninguém, aquele piscinão, só eu lá dentro, todo mundo lá em cima, e eu pensei comigo, ninguém está vendo, eu vou soltar. Mas na hora que eu pensei isso, o Espírito de Deus me incomodou, ninguém está vendo, mas eu estou vendo. Eu não tive como fazer, não tive, por causa do meu temor a Deus. Ninguém está vendo, mas Deus está vendo, e isso é o que importa. O que você vê, eu não sei qual é a maneira que você vê, mas Deus, ele é justo, ele vê da maneira correta. E aí, meu filho, como diz, né? É aí que a porca torce o rato. Então, irmãos, a Bíblia diz que Agar foi, levou o filho e foi andando pelo deserto. O que é um deserto, né? Um lugar árido, seco, sem água, à noite fria, durante o dia quente, sol escaldante. E o texto diz que a água acabou, porque um cântaro de água era insuficiente para toda aquela caminhada. A água acabou. E quando a água acabou, ela estava no meio do deserto. Certamente Agar procurou água, fez de tudo para encontrar alguma coisa que pudesse dar um líquido, alguma planta que pudesse dar um líquido, né, para fazer aquele menino tomar, mas o fato é que ela não achou nada. E a Bíblia diz que no desespero daquela mãe, o que ela fez? Pegou o filho, pegou aquele menino, colocou debaixo de um arbusto, uma árvore, e ali se afastou, né? E foi sentar, chorando, para quê? Para não ver aquele menino, o filho dela, morrer. Se coloca no lugar dela. Se coloca no lugar dessa mulher. Não tenho mais o que fazer pelo meu filho. Este problema não vejo solução para ele. O que me resta agora, eu não quero nem ver. Eu vou sentar aqui e esperar que ele morra. E ficou lá chorando. Irmãos, duas lições nós podemos aprender com essa história. Duas lições eu quero destacar aqui. É aquilo que eu falei no início. Nada aqui é novidade. Você vai ver que não é. Mas eu quero que você veja se você está vivendo essas coisas. A primeira lição que a gente pode tirar dessa história é que nós também temos andado no deserto desta vida, como Agar. Nós também temos andado. Volta e meia a gente se encontra num deserto bem árido. Pode ser filhos nossos aí que estão morrendo, entre aspas. Estou dizendo morrendo só porque está ao ponto de perder o fôlego da vida, não, a vida não. Eles podem estar morrendo na vida que eles estão levando, perdendo a chance de serem pessoas abençoadíssimas. Provérbios capítulo 14 diz
né, que há caminhos que ao homem parece direito, mas ao fim deles dá em morte. É natural a juventude, e até mesmo nós mais idosos, porque tudo tem sua época, tudo tem seu motivo. É comum a gente achar, poxa, isso daqui eu acho que é o caminho, não tem nada a ver não, é isso aqui mesmo, mas ao fim dele pode ser amargo, porque a Bíblia diz isso. Por isso que nós temos que estar ligados a essa palavra, porque é só ela que nos permitirá não sermos enganados, e só ela, nada mais. Nenhum outro livro vai te proporcionar condição para que você não seja pego de surpresa por alguma atitude que você não deva tomar. É só a Bíblia. E existem filhos por aí que estão assim. Pais fazem de tudo desde o nascimento, ensina o teu filho no caminho que deve andar, para quando vier a ser grande não desviar. Aí você diz assim, poxa, mas eu ensinei, eu eduquei, eu fiz isso, e hoje agora, então o que ele está fazendo? Então, irmãos, nós fizemos tudo, e agora, o que fazer numa situação dessa? Eu não tenho mais nada, não posso fazer mais nada. É o que a gente diz para Deus, Senhor, agora eu não sei mais o que fazer. Agora fugiu ao controle das minhas mãos esse problema. Talvez ao invés de ser um problema com o filho, é o casamento que está sendo aí destruído, é o casamento que está se desfazendo. Você já não sabe mais o que fazer para manter o seu casamento. Tem casais assim, tem casais vivendo assim. E você que não tem problema, abra o olho, caia nessa palavra aqui, beba essa palavra, para você não entrar numa situação dessa. Porque hoje é uma coisa, mas e amanhã? Então, irmãos, não sabe mais o que fazer. Talvez esteja pensando em separação, em divórcio. Talvez não se separaram ainda. Por quê? Por causa de filhos, por causa de dinheiro, por causa da igreja, que eu acho um pouco provável, porque a igreja normalmente é a última coisa que se pensa. Porque igreja é família, igreja é corpo. Se você faz algo que destrói a sua vida, isso tem que me entristecer, porque eu sou membro do corpo. Então é por isso que nós temos que pensar na igreja. Por isso, você não é uma pessoa independente, você é membro de um corpo. E além, e muito mais, se preocupar e não me ferir, é ferir o coração do cabeça, que é Jesus Cristo, é o Senhor da igreja, é o cabeça desse corpo. Então, irmãos, a vida se tornou um inferno. Você tentou de fazer de tudo e agora não sabe mais o que fazer, não encontra saída. Talvez o seu problema não seja um filho, não seja o seu casamento, um problema de saúde, que é o que mais hoje somos acometidos. E você vai a médico, procura médico, toma remédio, gasta dinheiro, o problema não resolve. Senhor, o que fazer? Estou vendo solução para isso. Talvez o seu problema seja temperamento difícil, temperamento que tem causado problemas dentro da sua casa, na sua família, causando problemas no trabalho. Talvez você possa até ter perdido algum dia um emprego por causa do seu temperamento, e você tenta mudar, mas você não consegue mudar. E aí você chora com Deus, Senhor, eu não consigo, eu não sei o que fazer para poder resolver esse problema desse miserável temperamento que eu tenho. Sabe, irmãos, talvez o problema seja ainda muito mais sério. E normalmente quando tem todos esses problemas,
é porque eles são consequências deste, que é a vida espiritual. Talvez o seu problema é a vida espiritual, é a sua vida com Deus, porque o espiritual nosso com Deus é a chave para a nossa vitória. É a chave. Se você está mal dentro do seu lar, com sua esposa ou com seu esposo, é espiritual. Se você está mal em qualquer área da sua vida, é porque a sua vida espiritual está uma droga. Não adianta chegar aqui, bater palma, cantar, falar, pregar, o que for que você fizer. Se você não estiver bem fora, é porque você não está bem espiritualmente. Essa é a dura realidade. Aí você promete mudar, promete para você, mas você não consegue. Às vezes você consegue por 10 diazinhos, um mês, no máximo alguns dias, e aí você volta de novo. Irmãos, pode ser que nesta noite você se encontre num estado como esse, não só disso aqui que eu estou falando, mas sonda o seu coração e vê o que está te incomodando, o que está tirando a sua alegria, tirando a sua paz, tirando até mesmo a alegria da salvação. Porque nós temos só o fato de nós estarmos vivos nesta vida, com tanto problema, com tanta coisa que nos oprime, só o fato de nós termos o diabo, o nosso adversário, ao nosso derredor. Não está dentro não está aqui, ao derredor, tentando me desviar, tentando tirar a minha paz, a minha alegria. Ele pode estar aqui agora, tentando tirar a minha concentração. Ai de nós, se não for os anjos de Deus acampados ao nosso redor. Então, irmãos, pode ser que você se encontre assim. Então, seja qual for o seu problema, se coloque no lugar de Agar, naquele deserto, desesperado, chorando e dizendo: não verei o bem morrer. Você está aí agora se sentindo no deserto. Não consigo sair desse problema. Irmãos, essa história não está na Bíblia por acaso. Nada está na Bíblia por acaso. Ela tem uma segunda valiosíssima lição para nós nesta noite. É que existe uma fonte de água viva nos nossos desertos. Existe uma fonte. Você sabe que existe. Você sabe qual é a fonte. Agora eu pergunto: será que eu e você estamos nos banhando nesta fonte? Saber que há uma fonte, todo mundo sabe. Agora nós estamos nos banhando nela. Enquanto Agar chorava debaixo daquele arbusto, ela ouviu do céu uma voz, a voz de um anjo, a voz do anjo de Deus, diz a palavra, que dizia: que tens, Agar? Perguntou para Agar: que tens, Agar? Por que você está aí sentada chorando? Por que você está aí se lastimando? Por que você está nesse desespero? Por que você está mal-humorado? Por que você está brigando com todo mundo? Por que você está falando mal de todo mundo? Por que você está criticando as pessoas? Por que você está odiando gente que você nem conhece? Que tens, Agar? E a boa notícia que eu tenho, que eu quero dizer para você, embora não seja uma notícia nova, é que Deus ouve o nosso choro e nos alcança com a sua maravilhosa graça. Deus ouve. Deus ouve. Se você está chorando, Deus ouve. Pode ser que você vai chorar por um bom tempo, mas Deus não está alheio ao seu choro.
O Senhor não está surdo e nem cego para que não possa ouvir e enxergar. Irmãos, o texto não fala, mas quando esse anjo perguntou: o que tens, Agar? Ela deve ter dito: Senhor, estou chorando porque não posso fazer nada pelo meu filho, porque eu sou uma coitada, porque tudo dá errado para mim. Ela pode ter dito um monte de coisa para Deus. Estou perdida nesse deserto, não sei para onde ir, não tenho força para me levantar, nem tão pouco para caminhar. E às vezes a gente faz isso com Deus. Sabe, eu estou vivendo um problema há 6 anos de dor. Eu já disse que eu sou o homem das dores. Não adianta mais nem falar nada, mas a dor castiga. E eu já tive momentos na minha oração com Deus, dizer: Senhor, eu não vou mais nem orar por isso. Já são 6 anos que eu vivo falando. Não me ajuda apenas a eu suportar a dor. Mas Deus não ensina essa oração para a gente. Deus ensina que tem que pedir a cura. Mas só que chega um momento que você fica tão desesperado, porque a gente quer a resposta das coisas de imediato, que você senta debaixo de um arbusto e fica lá chorando e se lastimando. E outra vez, Agar ouve do céu o anjo novamente, que diz assim: não temas, Agar, porque Deus ouviu a voz do menino daí onde está. Irmãos, a outra notícia que eu quero deixar aqui é que Deus não está alheio às situações que nos levam ao deserto. Não está, já falei isso. Deus viu Agar e viu também o menino. Ele nos vê e vê nossos problemas. Que bênção! Que motivo de alegria é esse que nós temos que ter, de saber que Deus nos vê e vê toda a nossa vida, sabe de tudo. Gente, a gente sabe disso, mas se a gente vivesse isso de forma mais real, quantos problemas seriam amenizados na nossa vida? Porque eu posso estar com a dor violenta, mas eu posso não estar murmurando, não estar mal-humorado, descarregando a minha raiva em cima de todo mundo. Não, eu posso estar com dor, mas estar bem. Mas isso se eu entender que Deus está comigo. E o anjo de Deus continua falando no versículo 18, diz assim para Agar: Agar, ergue-te, levanta o rapaz, segura-o pela mão, porque eu farei dele um grande povo. Agar, ergue-te. Ergue-te, levanta o rapaz, segura-o pela mão. O que Deus está dizendo com isso? O que Deus diz com isso para mim, quer dizer para você nesta noite? Irmãos, não adianta ficar debaixo dos nossos arbustos chorando, se lamentando, se fazendo de coitadinho. Ai, tadinho, eu não tenho um vestido novo, uma calça, não tenho isso. Faça como a gente vive testemunhando. Louve a Deus, Deus cuida dela. Fica se lamentando não. Você pode ter certeza que se ela se viver se lamentando aqui, pedindo a todo mundo, reclamando do PPP, eu duvido e eu dó que ela iria ganhar as coisas que ela ganha. Mas o estado dela de alegria é tão grande com Deus, não olhando para os seus problemas, que Deus incomoda o coração de irmãos para ajudar. É um testemunho vivo que nós temos. Então, irmãos, não adianta. Nós temos que enfrentar o problema
Você está sem emprego, corre atrás de emprego. Não adianta ficar sentado, eu estou sem emprego. Vai correr atrás de emprego, vai bater de porta em porta, faz um currículo e sai atrás. Ah não, mas eu quero ganhar X. Aqui dali só me ofereceram Y. Então eu não quero, então eu fico passando fome. Não chora, não reclama. Por quê? Deus está fazendo a parte dele, mas você não quer fazer a sua. Ah, não é isso que eu ganhava, vai ser menos? Entre lá, mostra serviço, para que você seja reconhecido. Se não for ali, daqui a pouco outro canto aparece. Mas faça a sua parte, saia debaixo do arbusto, deixa de ficar aí, né, se lastimando por tudo. E aqui, irmãos, e aqui nós temos mais uma notícia. Nós temos um Deus que tem poder. Nós temos um Deus que tem todo o poder nas mãos dele. Sabe, jovem, solteiro, eu entendo vocês, porque quando eu tinha 26 anos, e aquele meu namoro acabou, que eu parei, fechei os olhos e falei, meu Deus, e agora, 26 anos, quando é que eu vou casar para poder ganhar? Parece brincadeira, mas é uma realidade. A gente entra em conflito, a gente entra em crise. Mas Deus é poderoso para te dar a tua esposa, teu esposo. Aos 27 anos Deus me deu. Hoje eu tenho uma família linda, porque Deus me deu. Ele é poderoso. Eu não sonhava com isso. Eu queria, mas eu não imaginava que um dia eu pudesse ter uma mulher tão fantástica. De vez em quando me torna paciência, mas ela é fantástica. E 3 filhas tão lindas. Deus é poderoso. Deus tem algo especial para você. Não joga a tua bênção fora não. Então, irmãos, ele diz lá, ele disse para Agar, se você está pensando que esse garoto não tem solução, que vai morrer, ele diz lá, ó, eu farei dele um grande povo, eu farei dele um grande homem. Eu farei. É o eu sou eu, é o Deus, o verdadeiro Deus, o Yahvé, o Jeová. Então, irmãos, o problema é que você pensa em não ter solução. Eu quero te dizer que ele tem solução, porque Deus tem poder para resolver o seu problema. Eu fico imaginando Deus olhando o desânimo de Agar. Agar, que desânimo, desespero é esse? Deus olhando para nós. Ao invés de estar buscando, orando, estamos lá chorando, desesperados, nos entregando aos prazeres da vida para poder ocupar espaço, para nos dar uma felicidadezinha, entre aspas, porque o mundo não tem felicidade para nós. Tem paz, a verdadeira paz quem nos dá é o Senhor. Ele diz lá que Ele não nos dá como dá o mundo, né? Então, eu fico olhando, ele olhando para cá. Que desespero é esse? Para de chorar. Olha para lá, cara. Olha para frente. Olha ao seu redor. Vocês estão vendo alguma coisa diferente hoje nesse palco aqui? Então, o que tem de diferente aqui? Essas 4 caixas aqui, né? Isso aqui é por causa do problema. Deu problema no som, que foi um amplificador. Agora vocês viram por que vocês só olharam o problema?
bem grosso modo aqui um exemplo, aqui em cima está a Bíblia. Ninguém olhou só olhou para as caixas, só olhou para o problema. Você viu a Bíblia, né? Só não falou. Estou brincando, né? Porque o natural é isso, o normal é isso, é enxergar os problemas. Foi a situação de Agar. Ela estava sentada, chorando. Tudo indica que existia uma fonte de água próxima, mas ela não tinha enxergado, porque ela só via o menino que estava morrendo. Assim somos nós. Nós só vemos o problema que nós estamos passando. A gente não consegue enxergar que existe uma solução. O versículo 19 diz assim, abrindo-lhe Deus os olhos, viu ela abriu, né, o olho dela, né? Deus os olhos, viu ela um poço de água, e indo a ele, encheu de água o odre e deu de beber ao rapaz. Agar levanta os olhos. Quando ela ouviu a voz de Deus, levantou os olhos, enxugou as lágrimas, passou a mão no rosto. Onde é que está isso? Onde é que está essa água? E aí ela conseguiu enxergar uma fonte de água. Irmãos, ela estava triste, desanimada, chorando, deprimida, desesperada, pensando que o filho ia morrer, pensando que tudo estava perdido, quando pertinho dela tinha a solução. Havia uma fonte de água. E isso tudo ela pensou e viveu, até ela ouvir a voz de Deus. Até ouvir a voz de Deus, ela não tinha enxergado. Irmãos, o segredo para nós encontrarmos solução para os nossos problemas, ou pelo menos resposta para muitos deles, é ter os nossos ouvidos atentos e os olhos bem abertos para enxergar o que Deus está nos mostrando. Eu falei há pouco que há 6 anos eu ando com uma dor. Passei por 8 médicos. Falei, não vou mais a médico, não quero mais saber, porque ninguém resolve o problema. Cada um diz uma coisa, porque hoje, se você tem um problema no dedo mindinho, não adianta você ir a um ortopedista, tem que ser um especialista que mexe, não sei nem se é com a mão toda. Cada área, cada parte do nosso corpo hoje tem um especialista. Então, cada médico que eu ia, ele dizia, seu problema é esse, dentro da especialidade dele. E aí eu estava agora, dia 31 para 1º, eu tive uma crise brava em casa, que quase que eu não vim passar virada de ano aqui. Eu falei assim, mulher, eu vou para o pronto-socorro, não estou aguentando, 1h da tarde. E aquilo eu fiquei triste, eu falei, Senhor, eu esperei o ano inteiro por essa virada do dia 31, porque eu dou valor. E agora eu vou parar no pronto-socorro. Eu sei que eu sofri aquela dor por mais ou menos uns 40 minutos, mandei aqui no meu WhatsApp para o grupo do presbitério, irmãos, orem por mim, está acontecendo isso. Eu sei que depois dos 40 minutos a coisa deu uma aliviada, melhorou, eu vim para cá, passei a virada, e no dia seguinte eu fui lá para o Nils, fiquei 2 dias lá, tive um feriado, e lá eu estava sofrendo de dor. Eu não conseguia levantar ainda 2 passadas. E aí a Ruth estava lá. E a Ruth falou assim, Júlio, marca um exame com o médico que operou o Jaiminho. Ele é muito bom, ele é isso, aquilo, aquilo outro. Eu falei assim, não adianta não adianta ir a médico, mas não. E por uma questão de alguns segundos eu relutei no meu coração de dizer, eu vou ficar debaixo do meu arbusto, chorando, reclamando, sem enxergar que poderia ter uma água à frente, que poderia ter uma solução, que poderia ter um médico que me ajudasse. E aí a Ruth insistiu com aquilo. Eu falei, sabe uma coisa, Senhor, eu vou.
não acredito mais em nada. Por mim eu não iria, mas eu vou. Porque quem sabe? Eu não quero ficar aqui preso. Eu quero estar com o coração limpo, porque tu podes mostrar. E aí fui a ele. Ele olhou, falou tudo que os outros médicos tinham falado, não resolveu o problema, mas ele me pediu um exame que nenhum dos outros 8 médicos tinham pedido. Um exame bom, que é uma tomografia do abdômen. Eu fiz vários exames, fiz ressonância, que dizem que é muito melhor que a tomografia, sei, e é por isso que eu nem pensava em fazer tomografia. Eu já fiz ressonância, ultrassom, esse troço todinho, de tudo quanto é canto. Tanto para fazer. Mas quando ele pediu aquilo dali, eu fiz, sabe uma coisa? Vou eu fazer, porque pelo menos ninguém pode dizer, nem Deus depois pode dizer que eu não estou fazendo a minha parte. E eu fui fazer a tomografia, fiz a tomografia, e nessa tomografia acusou que eu estou com uma pequena hérnia inguinal, bem aqui embaixo. E segundo o médico, 99,9%, é isso aqui que está me dando todo o problema ao longo dessa vida. E tudo que eu li sobre isso, os sintomas que eu tenho, é exatamente os sintomas que isso aqui provoca. Só que com esse exame também mostrou, como diz o Eli, que meu nome não é mais Júlio Matos, é Júlio Pedrosa, porque eu estou com 2 pedras no rim direito e 5 do lado esquerdo. Que as ultrassons que eu estava fazendo só mostrou que eu tinha uma zinha aqui, que tinha anos, 5 anos que mostra a mesma, não mostra mais nada. Para que presta um exame desse? Eu todo empedrado, quase morrendo. Aí fui o médico, ele falou assim: ó, Júlio, eu não sei como é que você está de pé, eu não sei como é que você não teve crise de dor, baixar no hospital para ter que operar de emergência, porque uma das pedras desceu do rim, passou pelo ureter, você tem o rim, o ureter, a bexiga, depois a uretra. Ela desceu o ureter todinha, ela está a 1 centímetro para cair na bexiga. Ele não está obstruindo o canal, está passando a urina, por isso eu não sei como é que você está assim. Eu falei, eu sei. Pelo menos um refresquinho papai tem que dar, né? Depois de 6 anos não é possível, alguma coisa, né? Glória a Deus por isso, né? Então o que eu vou fazer agora? Só posso operar da hérnia depois que eu operar, tirar as pedras do rim. Foi o que ele falou: se você operar uma coisa, vai que dá uma crise em você está na água. Então vamos mexer nos rins primeiro, acertar você, deixar você novo, e depois a gente opera essa hérnia. Tá bom, para quem já está 6 anos esperando, não tem problema nenhum, mais alguns dias. Marquei agora depois do retiro, porque eu não abro mão do meu retiro, a não ser que Deus não me leve lá, né? Então, irmãos, a palavra de Deus diz que Agar encheu o odre de água e deu de beber ao rapaz. E a palavra também diz que ele viveu, cresceu e se fez um grande homem, pai de uma grande nação. Irmãos, eu quero concluir essa palavra dizendo que na nossa vida existem problemas, ou melhor, na nossa vida não existe problema que não possa ser resolvido, que não exista uma solução para ele. Não existe. Por que não existe? Porque nós temos um Deus, porque nós servimos a um Deus que é quem nos criou os céus, é um Deus que é dono de tudo, é um Deus que sabe onde é que estão minhas pedrinhas, é um Deus que, se quisesse, não precisaria me levar a uma sala de cirurgia, poderia tirar tudo. E eu andei pedindo isso, tenho pedido, porque eu sou muito cagão. Não fala de hospital para mim não, porque eu só vou lá para visitar. Mas quando eu tenho que passar por lá por algum problema, meu Deus, eu estou apavorado. Orem por mim. Orem por mim, não é para Deus me curar não. Não pode orar também, que se curar vai ser joia. Mas orem por mim pelo menos para não entrar em crise quando eu entrar naquela sala de cirurgia. Se bobear, eu desmaio antes. Então, irmãos, rapaz, só tem tamanho. Eu lembrei muito do dia que eu estava lá com o médico, da mensagem do Ricardo, a fornalha.
Eu disse: Senhor, eu estava numa fornalha pré-aquecida 6 anos, agora só aumentou um pouquinho mais o grau dela, mas eu vou sair dela, vou sair, porque Ele vai estar comigo. Como eu lembrei daquela mensagem. Ele falou no domingo, na segunda eu passei por lá. Então, irmãos, nós temos um Deus poderoso. Paulo diz isso. Paulo passou por muitas experiências terríveis na vida dele, e ele deixou lá escrito: aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. A Ele seja a glória na igreja e em Cristo Jesus por todas as gerações, para todos sempre. Irmãos, dá glória a Deus. Dá glória a Deus pelos seus problemas. Dá glória a Deus pelas suas lutas. Dá glória a Deus. Creia que a hora que Ele quiser, Ele resolve. Se o seu problema não foi resolvido ainda, Ele está vendo. Faça a sua parte. Não fique lá quase esfaqueando sua mulher, o seu marido, esperando que Deus vai mudar, não. Faça a sua parte. Começa a tratar diferente, que você vai ver Ele entrar no meio e derramar o bálsamo dele. Nós temos que fazer a nossa parte. Talvez você esteja aqui nessa noite como Agar. Já falei, sentado debaixo de um arbusto. Está desanimado, está triste, principalmente com a alegria da salvação. Talvez vir aqui até um peso. Talvez você possa até dizer: que adianta, eu vou lá e nada vai resolver. Talvez seja por isso, porque você está vindo aqui para ter o seu problema resolvido, e não está vindo aqui para se derramar na presença dele, o adorando, porque Ele é digno de toda adoração. Talvez o dia que você fizer isso, as coisas vão mudar. O problema é que nós somos muito pedintes, nós queremos muito de Deus, só que não é assim que Deus quer. Deus busca adoradores. Então, irmãos, Deus quer que você entenda nesta noite que nada é impossível para Ele. Jesus disse lá em Mateus 10, 27: para os homens é impossível, contudo não para Deus, porque para Deus tudo é possível. Tudo. O problema está em nós. O que nós precisamos é ouvir a voz dele. Nós precisamos é de ouvir, é estarmos quebrantados para ouvir o que Ele está falando. E aí sim, você ouvindo, você vai conseguir enxergar a fonte, que é Jesus. Só ouvir, porque se você não ouvir, seus olhos ficam cheios de escama. Paulo, a caminho de Tarso, ouviu: Saulo, Saulo, por que me persegues? Paulo só enxergou, Paulo só teve as suas escamas removidas de seus olhos quando ele ouviu a voz de Deus. E eu tenho certeza que vocês têm ouvido a voz de Deus. Eu tenho certeza absoluta. Anos e anos nós estamos aqui. Anos e anos vocês estão ouvindo palavras, irmãos. Ontem eu liguei a televisão da minha mulher, canal evangélico. Esse lencinho aqui, onde você passar, ele vai te curar. Meu Deus, eu desliguei. Eu tenho vergonha. Isso é demoníaco. Qual é a diferença da mariolatria? É a lençolamatria, sei lá. Só muda. Qual é a diferença? Irmãos,
Jesus é a fonte, Jesus é a solução para tudo. Ele diz lá em João 10,10: eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Nós estamos hoje aqui para desfrutar de vida com Ele. Isso não significa que nós não vamos ter problema nenhum, não, porque Ele também diz: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. A chave é você ter bom ânimo. Em João 15,5 ele diz: eu sou a videira, vós os ramos, quem permanece em mim, eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Você pode tentar de tudo para resolver o seu problema, mas se não for Ele, o problema não se resolve. Não for Ele. E aí o que nós temos que fazer é confiar nele. Confiar, é orar, é chorar com Ele e esperar. Esperei pacientemente, esperei confiantemente pelo Senhor. Ele ouviu o meu clamor, se inclinou para mim. Então, irmãos, esperar. Agar certamente conhecia o Deus que Abraão tanto falava. Ela era concubina dele. Então eu ouvia muito Abraão falar de Deus, certamente. Mas eu quero dizer para vocês que somente conhecer Deus, apenas de ouvir os outros falarem, isso não tem valor nenhum. Não tem valor. Não adianta você estar aqui domingo após domingo, reunião após reunião, seja lá qual for a reunião, só ouvindo, porque isso só não terá valor na sua vida, porque as palavras vão e ali vão morrer, vão entrar por aqui, sair por aqui. Irmãos, é preciso ouvir a voz de Deus e crer no coração, e crer, para que o poder dele, a voz dele, permita que nós levantemos os nossos olhos e enxerguemos a fonte da maravilha, porque senão não vai acontecer. Ele diz lá em João 7,38: quem crer em mim, como diz a Escritura, está vendo? Quem crer em mim, como diz a Escritura, não é como você ouve nem como você pensa, é como diz a Escritura. E aí fica sempre a pergunta: você está lendo a Escritura para saber o que ela diz ao seu coração? Se você não lê, você está apenas ouvindo. Você está apenas ouvindo. E não poucas as vezes fazendo aquilo que você acha que deve ser, que pensa que é. Às vezes até distorce a palavra, pega texto para dizer: tem nada a ver, aqui aqui, tem nada a ver. Agar só enxergou, irmãos, porque o desespero dela foi tão grande pela iminente perda do filho, que ela ouviu a voz. Às vezes acontece isso com a gente, quando nós chegamos à beira do poço, não tem mais solução, o desespero é tão grande, e aí eu consigo ouvir a voz de Deus. Quantos testemunhos nós já ouvimos disso? De pessoas que aceitam Jesus na hora da morte, na hora do sufoco. Não poderia ser diferente. E você? E eu nesta noite, como estamos? Como é que está a nossa vida? Nós que temos enfrentado lutas que parecem não ter solução, como é que nós estamos nisso? Eu creio que mais uma vez Deus está falando ao seu coração, porque Ele falou ao meu. Ele falou ao meu. Será que nós temos nos rendido
Será que nós temos ouvido e nos rendido à voz do Senhor? Esperando nele, esperando a misericórdia dele, porque o salmista, lá no 147, Salmo 147, 11, ele diz assim, ó: agrada-se o Senhor dos que o temem e dos que esperam na sua misericórdia. Se você está aí no meio das lutas, esperando, temente a Deus, firme com Ele, esperando a misericórdia dEle, a palavra diz que Ele se agrada, e certamente aquele que Ele se agrada, Ele estende o seu braço.